Bom dia a todos. Hoje estarei trazendo aqui uma mensagem que foge daquele do Evangelho, da continuidade do Evangelho, mas dentro, claro, da Palavra de Deus. E eu havia prometido trazer aqui uma mensagem, a respeito de casamento. E o título dessa mensagem é: E quando a cabeça do marido vira? E é claro que eu não estou falando de um torcicolo, Então, o Espírito Santo, a tua ajuda é fundamental para que me faça lembrar, para me orientar, para me instruir. Porque o propósito desse vídeo, tu sabes, não é ganhar dinheiro, não é ganhar curtida, não é ganhar notoriedade. Mas o objetivo, creio eu, de ter sido incomodado a fazer este vídeo é para que o conhecimento chegue através da palavra, através da experiência, através daquilo que vai ser dito, para alcançar pessoas que estão atravessando crises conjugais, que estão atravessando intrigas, brigas, divórcio, também aquelas que não estão passando por nada disso, mas que vai servir como uma prevenção e também como ensino para aconselhar outros. E principalmente, Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado através desse curto vídeo, desse vídeo tão simples. Sei que eu não tenho conhecimento suficiente, mas tu me ensinaste nessa caminhada, tu me capacita, tu me instrui, confiando em ti que eu estou aqui para fazer esse vídeo. Que o seu nome seja glorificado, que as famílias venham a ser edificadas. Conforme diz a tua palavra, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então usa-me como instrumento para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço. Amém. Então, primeiramente, eu gostaria de deixar claro que as minhas mensagens, elas são especificamente para evangélicos. Isso não significa que pessoas de outras religiões ou sem religião não possam assistir. Mas estou definindo o público, pois existem orientações e situações que eu vou trazer nesse vídeo que são pautados na Bíblia Sagrada. Mas se você nunca teve uma aproximação com a palavra de Deus, poderá achar loucura. Então, quando eu citar determinadas passagens, eu estou citando no intuito de que a pessoa que está ouvindo saiba daquilo que eu estou falando. Para conhecer a Bíblia, para conhecer a palavra de Deus, é necessário conhecer seu autor, o Espírito Santo. E ele entra em cena quando se aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então é muito mais do que falar de crise conjugal, de divórcio, de traições em um casamento. Então, de imediato eu sugiro que você medite naquilo que você crê. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador, eu estou colocando um apelo no final do filme da vida do Senhor Jesus Cristo, via internet, por causa da sua confissão, que você vier a fazer, o Senhor Jesus Cristo torna você um cidadão do céu. O Espírito Santo imediatamente passa a habitar dentro de você. Estou colocando ali um link, a vida do Senhor Jesus Cristo segundo o Evangelho de Lucas. E no final, bem lá no finalzinho, um vídeo de 2 horas, tem um apelo, para que você então possa confessar, e você confessando aquilo que o vídeo está orientando, o teu nome é escrito no livro da vida e o Espírito Santo ele passa a habitar em você. É esse mesmo Espírito Santo que nos orienta. Eu quero também deixar claro que meus vídeos eles são totalmente gratuitos, eu não recebo um centavo, nem peço de nenhuma organização, nenhuma religião,
nenhum homem, e muito menos até do próprio YouTube. É tudo gratuito, eu vim aqui de forma voluntária, não é só incomodado com determinado assunto. Eu creio que está dentro daquela palavra que diz que a nossa luz ela tem que brilhar. Não adianta, né, você ter conhecimento, né, e esse conhecimento se tornar luz e você colocar debaixo da cama. Não adianta nada. Então ele tem que brilhar para que as pessoas, está muito claro na palavra, o Senhor Jesus ensinou, que as pessoas venham ver aquele brilho, tomar conhecimento daquele brilho e glorificar a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Então o assunto ele é pertinente, porque a destruição que o inimigo tem feito nas famílias nesses últimos tempos é assustador. Então existem cristãos que teve a família destruída e que pensou, né, um dia que isso só acontecesse com os outros, pois vivia um casamento que parecia o céu na terra. Quantas famílias estão destruídas, separadas, né? Casais que antes eram tão apaixonados, né? E acabaram até muitos se tornando inimigos. Então este ano, se Deus permitir, esse ano de 2022, né? Deus permitir nos der vida, completaremos 43 anos de casado, né? Eu sei, né, o quanto é difícil uma vida a dois, mas devemos sempre lembrar que somos um. Essa é a verdade. 43 anos de casado não te garante que não haverá brigas, discordâncias, né, insatisfações. Casal é um, mas é dois em um, né? Como você, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, ele falou que eu e o Pai somos um. E aí? Eu e o Pai somos um. Então são duas pessoas, ainda tem também o Espírito Santo, né? Então quantas vezes eu sou auxiliado pelo Espírito Santo, né? Claro que discordar da vontade da carne gera desconforto. Então ano passado, por exemplo, vou contar aqui um testemunho. Ano passado, por exemplo, eu tive uma discussão com a esposa que a ira subiu, né? Então a gente pensa que já dominou, né, aquele jeitão, não que nada, tá lá, é que nem eu já aprendi, tomo muito cuidado com ele, né, a soberba. Eu pensava que a pessoa ficava liberta, né, eu tô liberta da soberba, conversa fiada, né, lá de dentro do coração, ela fica lá adormecida, né, primeira oportunidade ela põe a cabeça para fora, tá? Do coração procede os maus pensamentos. Obrigado, Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Do coração procede os maus pensamentos, a soberba da vida. Como é que eu quero, eu vou parar algumas vezes, né? Para poder fazer isso que eu vou fazer aqui agora, dizer onde é que está escrito, né? Do coração procedem as saídas da vida. Então, está lá no livro de Provérbios 4:23, diz que o coração, né, do pensamento procede, mas não era essa a palavra não. Então o que eu estou querendo é quando Jesus ele fala assim, não é de tudo que tem que guarda o coração, não é essa não, mas é aquela que o Senhor Jesus Cristo disse assim, do coração procedem os maus pensamentos. Mateus 15:19. Obrigado. Mateus 15:19 um pouquinho demorado, mas eu tenho que trazer aqui porque eu estou citando a palavra de Deus. Eu não sei se eu vou poder fazer isso toda hora, mas aqui, por exemplo, eu consegui achar, Mateus 15:19, que diz assim, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar a mão isso não contamina o homem. Tem uma determinada passagem que eu me lembro perfeitamente, que fala da arrogância e da soberba, né? Soberba da vida, enfim. Mas
o que na realidade estou querendo trazer aqui é o cuidado que voltando aqui na palavra, né? O cuidado que nós devemos ter, né, com a nossa família, né? Porque essa destruição, o inimigo ele tem feito dentro dos lares, né, cristãos. E eu estava falando aqui agora, né, a respeito dessas insatisfações e que sou auxiliado pelo Espírito Santo. Então, ano passado eu tive uma discussão com a esposa que a ira, ela subiu, né? E vale aqui um lembrete: sempre que a ira bater na porta, lembre-se, Tiago 1,20 diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, em outras palavras, esse versículo significa: vai se acalmando, pois enquanto você estiver nervosinho ou nervosinha, eu não vou mover uma palha. Em outras palavras, é isso que o versículo está falando. Porque a ira do homem não tem irado, está com raiva, né? Porque foi ela, está irado, né? Olha, Senhor. Bem claro aqui, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, tipo assim, trata de se acalmar para eu agir, né? Então, ano passado eu tive uma discussão muito grande com a minha esposa, e nessa época eu estava fazendo um vídeo, né, um dos vídeos, né, sobre o Evangelho de João, capítulo 14, onde eu comecei a falar sobre o Espírito Santo. Eu estava começando a falar sobre o Espírito Santo ali, né, sobre os dons do Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, como é importante ter o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo é uma pessoa que você conversa, você pede conselho, enfim. Então esse assunto aqui, por exemplo, esse aqui do Espírito Santo, é uma das situações que eu alertei lá no início do vídeo, né, para quem não é evangélico. Você não vai entender, embora tenha evangélicos também que desconhecem esse tipo de experiência, essa é a grande realidade. Tem evangélico que não conhece nem o Espírito Santo. Então eu fui orar, e assim que eu dobrei meus joelhos, eu dei de forma forte, né? Sim, eu tinha brigado com a esposa, né? Tinha tido uma briga feia com ela. E aí, na hora que eu fui orar, né, me sentindo incomodado, que aí a raiva, a ira, ela toma conta de você, então as coisas já não funcionam como funcionava, aí por dentro você fica se queimando, né? Aí nisso que eu vou orar, que eu dobro meu joelho, veio 1 Pedro 3,7. Igualmente, vós maridos, coabitai com elas, esposa, né, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vai orar como? Vai orar como? Ou seja, marido, trate bem a sua esposa, cuida bem dela, tenha bastante paciência. Para quê? Para que na hora que acontecer alguma coisa, né? Porque na verdade você tem que conduzi-la até a vida eterna, você tem que ajudar nisso, nesse processo, é um processo, né? Para que quando você se brigar com ela, você for orar, a tua oração não seja impedida. Então, ou seja, para não ficar fazendo papel de bobo, papel de trouxa, né? Não adianta nada discutir com a mulher, dona de machão, etc. Pode chegar na igreja, fazer grandes discursos, oh Deus, pode fazer, vai estar enganando o ser humano. Deus não, o Espírito Santo não. Então, na realidade, é isso que está dizendo. Então, na hora que eu ouço isso, eu vou orar como? Como é que eu vou orar? A Bíblia cresceu ali para você, tu conheces a palavra, o Espírito Santo faz lembrar, e aí? Então essa é uma outra diferença, né, daquele que crê no Senhor Jesus Cristo e aquele que não crê, né? Quem crê se submete, foi o que eu fiz, né? Então naquele momento eu fui começar a orar e a palavra dizendo claramente que eu não poderia orar por ter tratado mal a esposa, né? E eu sei que a palavra não se submete ao ser humano, mas ela só é eficaz quando o ser humano se submete a ela. Então, meio que fazendo beicinho, parecia uma criança. Essa é a verdade, né? Então, eu, já que não posso orar, né, pensei comigo, já que eu não posso orar, eu sei que eu posso conversar com o Espírito Santo.
Isso aí, com certeza, para que ele convence do pecado. Então, uma briga é um pecado, né? Então, e podemos, em qualquer momento, né? Eu disse a ele, numa tentativa de ter ele do meu lado, contando para ele: olha, Espírito Santo, você sabe que, né, tipo querendo mesmo que ele tomasse partido, né? Mesmo que numa atitude assim, involuntária, né? Mas você sabe como é, que a ira estava grande dentro de mim, ira grande, eu tentando argumentar com o Espírito Santo. Então, tipo, o Espírito Santo, você sabe que eu não tive culpa nessa briga, que ela retrucou algo que ela desconhece. Então, fui me justificando, né? E então pedi a ele uma orientação. E então ele falou: quando você fala essas palavras, precisa lembrar que vocês são um. Então, se você fere, mesmo que seja com palavras, você está ferindo a você mesmo. Você precisa, na verdade, amá-la, cuidar dela. Fiquei perplexo. Eu fiquei perplexo. Parei, procurei refletir rapidamente em tudo que eu havia ouvido. Imediatamente uma paz tomou conta do meu ser. Foi imediato. A ira saiu toda. Então, quando eu falei com o Espírito Santo, eu ainda estava muito irado, né? Quando eu comecei a falar. Muito de muito, né? Então, eu não tinha como eu produzir aquelas palavras de mim mesmo. Não havia como. Não tinha como. A minha situação ali emocional era hiper, né? Então eu fiquei atônito com a mudança repentina, né, de comportamento, pois a ira sufoca, né, e faz mal para o coração. Então eu me levantei do chão, né, desci as escadas, fui em direção à minha esposa, olhei nos olhos dela e disse: você me perdoa? Ela imediatamente disse que sim. Então eu pedi um abraço, apertei ela bastante, né? Então eu vi, né, aquela certeza, né, de ira nenhuma, né, havia saído tudo, né? E em seguida eu disse a ela: preciso te confessar que essa atitude é resultado do que o Espírito Santo me orientou. Não pense que eu sou bonzinho. E então contei a ela tudo, né? Ela começou a derramar lágrimas, né? E mais uma vez nos abraçamos. Então o Espírito Santo, ele ajuda velho e mal criado. Se isso acontece com quem tem 43 anos de casado, né? Imagina que ele começou na vida agora. Então, um dos motivos que muitos casamentos naufragam é porque os crentes modernos não conhecem o Espírito Santo, talvez nem tenham ouvido falar. Muitas igrejas, né, a grande maioria, essa é a grande verdade, não para ensinar, né, minuciosamente o Espírito Santo, ou ensinar como a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo. Essa é a verdade. Passam batido, né? Considerar o Espírito Santo. Quem é? Você pode ter intimidade com ele, ele pode te orientar num caso desse, ele pode te ajudar você a continuar casado, ajudar seu casamento, ajudar que os teus filhos tenham pai e mãe morando junto. Mas você só tem que se submeter. Isso é difícil, isso é muito difícil. Você mexe lá no orgulho do ser humano. Então o Espírito Santo, ele é o melhor amigo, né, e consolador. Ele nunca vai falar mal da outra pessoa, nunca vai fazer isso, mas vai fazer você refletir sobre os teus atos. Isso é lindo. Aí tá vendo? É um dos motivos para que a pessoa que não conhece, isso é utopia. Tem crente que não conhece. Então, se Cristo mandou, isso é forte, hein? Se Cristo mandou que nós amássemos os inimigos, imagine
a mãe dos nossos filhos. Por que que um homem exemplar, algumas vezes, se inclina para o proibido? Então, antes de começar a falar de um exemplo que aconteceu na Bíblia, vou citar a palavra de Deus, claro, né, de um homem que virou a cabeça, eu quero sugerir, eu vou sugerindo conforme for lembrando, né? Esse vídeo não vai ser um único, vão ser mais vídeos. Antes de começar a fazer isso, eu já percebi isso, né? Então, eu estava começando a fazer o roteiro, lembrava isso, lembrava aquilo. Como é que eu acabei de parar aqui agora para tentar achar aqui onde estava, etc. Isso vai acontecer. É diferente dos vídeos que eu tenho feito sobre os evangelhos, sobre o livro da Bíblia, né? Então, eu vou lembrando de ministérios que cuidam da restauração de casais. Isso é muito importante, né? E particularmente eu gosto muito do site Mulher Virtuosa. Gosto demais desse site. Há alguns anos já eu acompanho. E o site é www.mulhervirtuosa31, tudo junto. mulhervirtuosa31.com. Gosto demais, eu estou deixando o link aqui, né? Então, além dos conselhos e orientações que ela traz para os casais, não é só para casais em crise. Eu acho interessante que a grande maioria dos ministérios de casais, eles não tratam da prevenção. Alguns tratam, outros não. Ela trata da prevenção. Eu acho isso ótimo, excelente. O casal que está tudo bem, está tudo normal ainda, não teve crise, não teve nada disso. Então ela já vai tratando a partir dali. Isso é muito bom, para que é que nem um dente, né? Quem é que fala de prevenção dentária, né? Isso não dá ibope, né? Numa campanha política aí, os candidatos, quem é que fala sobre o trabalho subterrâneo, né? Águas fluviais, esgoto, quem é que fala? Não fala, isso não dá ibope, né? Agora, metrô, pode falar porque o metrô passa, o metrô as pessoas estão falando, é submerso, mas as pessoas estão vendo, né? As praças, os postes, a iluminação, enfim. Então é possível baixar através do site dela de forma gratuita, né, o livro Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. Excelente livro, gosto muito desse livro, né, e outros livros também que é possível baixar gratuitamente, além das orientações gratuitas que ela passa, né. Existem também os cursos que ela faz, que são pagos, são outros cursos, e existem muitos testemunhos no site dela de casamentos restaurados, né? Então eu não conheço ela, nem ela me conhece, mas eu sinto muita firmeza no trabalho dela, né? Eu sinto que ela é dirigida por Deus para ajudar casais. Então chega uma hora na vida do ser humano que é necessário fazer uma análise, né? Uma reflexão, e deixar de seguir o fluxo normal das mídias, né? Das mídias sociais, das telenovelas, né? dos reality shows, né? Dos joguinhos, né? do Facebook da vida, né? Não quer dizer parar, não estou dizendo isso, que você é proibido, não estou falando isso não, mas precisa temperar, é que nem comida, entendeu? Precisa temperar, a comida sem tempero, ela não... É que nem até o próprio Senhor Jesus falou, que o sal, não que nem o sal, né, que tempera, se ele se tornar insípido, né, para que serve? Então, investir em conhecimento que possam ajudar, né, o marido, né, isso aqui é para a esposa e para os maridos, né, o marido a ser um marido melhor, né, uma esposa melhor e ter filhos melhores. Então isso vai muito além do que ficar ouvindo conselhos, né? Isso vai passar talvez aí numa checada, como é que tá, como é que eu ando fazendo a comida, né? O marido vai para a cozinha, né? Eu tive até alguns anos atrás esse orgulho, achava que cozinha, né, era coisa de mulher, né? Então, uma grande terapia, né? Como você se sente útil, como isso ajuda, como você reflete, como Deus fala comigo quando eu estou fazendo comida, o Espírito Santo ali me aconselha, como me orienta, né? Quando eu estou ali fazendo comida, lavando uma louça. Então, é melhor do homem também. O homem ele precisa melhorar muito, né? Para poder edificar o lar. Mas é claro, né? Que a mulher sábia, né? Ela edifica, né?
Então, durante 5 anos, eu fiz um trabalho de evangelismo em presídio. E naquela época, o índice de presidiário, olha que tem tempo, hein? Estou falando de 1999, né? O índice de presidiários que eram filhos de pais separados, estavam presos, o índice era 75% em 1999. Então, eu tenho, e esse dado, né, que eu estou trazendo para vocês, eu tirei de um livro, né, que eu ganhei de um juiz. Ele me deu, era um livro que ele escreveu e me deu aquele livro, porque eu fazia um trabalho lá, na época ele me conhecia, e me deu aquele livro de presente. Então ele trouxe esse índice, é muito alto, né? Então 75% das pessoas que estão presas são filhos de pais separados. Então eu vi também, eu vou lembrando aqui, eu vou falando, eu assisti essa semana um filme na Netflix, que o nome do filme é História de um Casamento. Vale a pena assistir, vale a pena assistir. A situação que fica um casal após o divórcio, situação principalmente financeira, como custa caro, né? Como custa caro, é mais barato que manter casado, como custa caro, muito, mas vale muito, eu recomendo, né? Não é um filme que vai te ensinar como se reconciliar, não tem nada ali de escritura, de palavra, não tem nada, mas mostra na realidade o que aconteceu com a vida de um casal depois que eles resolveram se divorciar. Então, o divórcio, ele causa impacto, né, na mudança familiar e no comportamento dos filhos. Eu estou trazendo aqui um link também, Sempre Família, né, está aqui, ó, www.semprefamilia.com.br, né, pais e filhos, divórcio, os impactos dessa mudança familiar no comportamento dos filhos. Está aqui o link. Então, conforme eu havia dado antes, eu havia falado, vamos ver o exemplo do homem segundo o coração de Deus, né? Lá em 1 Samuel 13,14, confirma isso que eu estou falando. Porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Então, o sacerdote, o profeta Samuel, está falando com Saul, rei Saul, né? Ele continua falando, né? E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, Samuel está falando com Saul, o que vai acontecer? Deus já escolheu um homem segundo o coração dele. E quem era esse homem? Davi, né? Então o sacerdote, o profeta Samuel, fala com Saul que Deus está decepcionado com ele e que o homem que vai ocupar o lugar dele, né, o lugar de Saul, é segundo o coração de Deus, né? Lembrando que quem escolheu Saul foi Deus. E quando Deus o escolheu, Saul era um homem tímido e humilde. O poder o tornou em um homem que Deus estava a ponto de vomitá-lo. Então o que faz os homens mudarem, né? Não foi Saul que mudou, somente Saul que mudou, Davi também mudou. Então, antes de olhar para onde Davi não deveria ter olhado, né, vemos que Davi não estava onde deveria estar. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Os reis iam para a guerra, Davi era rei. Tem alguma coisa errada. Era o tempo dos reis irem para a guerra. Davi era rei, ele não foi. Então já tem alguma coisa errada. Os reis saíram à guerra e Davi era rei e ficou no palácio. Já tem algo muito errado. Por que Davi não foi à guerra, né? É um sinal de que algo não está no lugar. Já começa ali, tem algo fora do lugar. Então, sabe aquele marido que estava sempre na guerra, né? De joelhos, orando, intercedendo.
A esposa percebe que ele não tem ido mais na guerra, ontem, anteontem, depois de amanhã. Então acha natural. O marido parou de orar, de interceder, parou de jejuar, agora está indo para o futebol, agora está indo tomar umazinha com os amigos, né? Agora só vive no celular, criou uma senha. Não está normal, tem alguma coisa errada. Não está indo para a igreja. Não. Você não entende, a esposa acaba, eu também não vou não, porque aí. Como é que é o nome daquele quarto de guerra? Um filme excelente. Então aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista, né? Então a mulher, ela estava se lavando, mas ela estava se lavando, não era num banheiro privado. Tem alguma coisa aí que não está normal. A mulher linda, mulher se lavando, né? Davi gostava, né? Era problema. Então, segundo Samuel 11, né, de 2 a 4, diz assim: mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é Betseba, filho de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros, mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, né? E então voltou ela para sua casa. Então é muito sério, né? Davi sabia que ela era uma mulher casada. Davi sabia que estava fazendo, a mulher também sabia. Já começa errado. Não pode avançar esse sinal. Não pode, é mulher casada. Vai atrair maldição para a família. Isso é muito sério. A mulher já é casada. E aí depois as pessoas não sabem porque que as coisas acontecem. Mais à frente nós vamos ver o quanto Davi estava soberbo com relação à sua posição de rei. Podemos perceber quando ele é confrontado pelo profeta Natã, que Davi, na realidade, está totalmente afastado de Deus nessa época quando isso aconteceu. Não foi a guerra, né? Não estava ali falando de Deus, não manda trazer a mulher que não pertence a ele, né? Então, a ponto de cometer um adultério e depois ocasionar um homicídio e continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Então, essa conjectura é possível à medida que a Bíblia relata a gravidez de Betseba, né? E posteriormente o nascimento do filho desse adultério. Davi parece estar na posição de quem pode punir, mas não ser punido. E isso é sintoma de soberba. Pelo menos se passaram 9 meses para ele refletir na besteira que tinha feito, né? E ele agora estava naquela situação, porque a mulher ficou grávida, ele queria que parecesse para o marido que era filho dele, mas o marido não quis chegar perto dela, porque ele estava na guerra, não quer estar pensando. Enfim, ele ficou numa situação, só tem um jeito. Ela está grávida, e ele não teve contato com ela, vamos saber que o filho é meu, né? E mandou ele para o campo de batalha, para morrer, uma situação para morrer mesmo, para morrer, né? Manda ele ali, que ali não tem saída. Eu estou olhando tudo. Tem situações que Deus não se mete não, Deus está olhando, mas depois vai te cobrar. Então eu me recordo quando comecei a ter êxito, né, me achar que era alguma coisa, quando eu era novo, né, como mal havia me casado, tinha aqui uns 5 anos de casado. Então eu me casei novo e me tornei empresário muito novo. Era sócio de uma empresa de alimentação em um dos lugares que eu tinha essa assim, tipo restaurante, né? E um desses lugares era no Pão de Açúcar, Bondinho, Pão de Açúcar, onde havia noites cariocas, né? E era muito próximo, né? Eu estava muito próximo ali de muitos artistas, né? Músicos na época, e comecei a dormir fora de casa, né? Usando a desculpa do trabalho. Então nessa época meu filho, ele tinha 5 anos e eu me dividia com uma amante. Eu me dividia o meu tempo com uma amante, o trabalho e o lar, né? Não vai dar certo nunca, nunca. E estava pensando seriamente em me divorciar da minha esposa. E nessa época meus negócios afundaram, né? Logo depois meus negócios afundaram, perdi os contratos que eu tinha e resolvi fazer uma viagem para decidir
você ficava com a minha esposa ou com a amante, né? E foi como sofri um acidente em Recife, e foi uma experiência que me trouxe muita dor. E minha esposa enfrentou 2 dias de viagem de ônibus para estar comigo, e posteriormente fui morar de favor, né, na casa do sogro, e fiquei quase 1 ano de cadeira de rodas. Então tive bastante tempo para chegar para a amante e dizer a ela: eu não nego que eu gostei muito de ter conhecido você, mas eu decidi que a minha esposa é a mulher da minha vida. E ela, né, a amante no caso, tentou me dissuadir da minha decisão, então eu fui enfático, né, e eu disse: se você não quiser conhecer um homem violento, nunca mais me procure, nunca mais nos vimos, nunca mais tivemos. Eu sou da época que o tradicional era planejar um namoro, né, noivado e casamento, né? Hoje surgiu o tal do relacionamento. É interessante que o mundo, ele vai inventando, né, e os cristãos vão aceitando. Muitas igrejas vão aceitando o politicamente correto. Eu me recordo um testemunho, né, de uma irmã, né, na época que eu fazia um trabalho, né, de aconselhamento de casais, né, que ajudava alguns casais. Então, uma irmã que que estava sofrendo com o abandono do marido, que agora esse marido estava se casando com outra, né? Eles eram da mesma igreja, né? E aí o marido se interessou por outra, largou ela, né? E é a observação que ela faz para resolver. Quando eu vi o meu pastor, que fez o meu casamento, agora fazendo o casamento do meu marido com a outra, eu quase morri. Então, um personagem importante na história de Israel, e que faz falta na história da igreja moderna, são os profetas e atalaias. Um personagem importante, né, o verdadeiro profeta, ele trazia a mensagem da parte de Deus, que de modo geral não agradava aos ouvintes. E atalaia significa sentinela. São os vigias que avisavam e tocavam trombeta na iminência de um perigo para alertar o povo. Na igreja moderna, se alguém for trazer uma profecia da parte de Deus para repreender ou exortar ao povo para que deixe o pecado, é capaz de levantar alguma autoridade para dizer que não é Deus falando. Hoje em dia, eu vejo a atalaia assim, consigo ver, mas vou ser sincero, no YouTube. No YouTube. Mais de 90% dos crentes preferem aceitar que é fake news. Ou então teoria da conspiração. Nós fomos ensinados a ter vitória e colocar o diabo debaixo dos nossos pés. E esquecemos que ao colocar o diabo debaixo dos nossos pés, ele acaba ficando colado e não abre mão de sair, né? Influenciando o crente dos pés à cabeça. Então, o marido era uma pessoa normal, que cuidava bem da família, vivia para a família, mas alguma coisa aconteceu e muitas das vezes a esposa percebeu que algo acontecia, mas preferiu ficar calada. E o mal foi se alastrando até chegar em uma relação insuportável. Ele me disse que não me ama mais. A esposa desabafa. Eu me recordo de uma irmã que eu estava aconselhando, né, pois o marido havia saído de casa. E certo dia ela me escreveu dizendo que soube através da filha que o marido iria em uma psicóloga. E me lembro que disse a ela: vamos jejuar e orar por ele e pela psicóloga. Ele foi na psicóloga e o tempo passou. E ela teve o casamento restaurado. Então, certo dia, o marido comentou com ela. Certa ocasião, eu fui em uma psicóloga e ao me abrir com a psicóloga, a mesma me perguntou: mas por que você tem tanta certeza que quer se separar da sua esposa? Então eu respondi para ela: porque eu não a amo mais. Então, na sequência, a psicóloga arremata para ele: você não quer amá-la mais? Você não sabe que o amor é uma escolha? É você que escolhe e não teu sentimento que escolhe amá-la ou não. Isso mexeu por dentro dele, foi mais um ingrediente,
mais uma semente do bem plantada nele. A psicóloga falou uma verdade que mais de 80% dos cristãos de modo geral, não sabem, pois sempre liga o amor a beijos ardentes, né? Os beijos de telenovela, né? E para muitos, o amor está ligado ao sexo, né? Falou amor, relação sexual. Então, por que amar é uma escolha? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, bem verdade. Aí vem aquela turma que deixa disso, não, mas existe o amor ágape, o amor estou sendo bem objetivo, não estou separando amor de nada não, estou indo na palavra de Deus, que deixa claro lá, Paulo capítulo 13, 1 Coríntios 13, ele deixa muito claro o que é o amor, né? Então você ganha amor ágape, amor fileu, amor, não é disso que eu estou falando. Então, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Se amar não fosse uma escolha, Deus não o colocaria como um mandamento. Então, o amor não é sexo, beijo, um abraço, realização sexual. O amor é entender a esposa quando estiver triste, ajudá-la a se alegrar. Quando ela está nervosa, ajudá-la a se acalmar. Doente, né? Ser um apoio constante. E não abandoná-la por causa das paixões do mundo. Não deixá-la só, mas mostrá-la que ela pode confiar em você como marido. Ela tem em você um apoio. E não deixá-la de se acomodar com as coisas do mundo, né? Mas orar e interceder por ela junto a Deus, e quando for necessário exortá-la, né? Lembrando que exortar é trazer de volta. Todo carinho é cumprimento de quem ama. Mandamento. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Quando Cristo não teve relação sexual com a igreja. Estou entendendo o que eu estou falando? Quando alguém chega lá o psicólogo, não, sou psicólogo, entendo, porque tem que ter isso aqui, tem que ter aquilo. Não deixa ninguém se meter na tua vida conjugal, não. A tua vida conjugal é você e tua mulher, não é você. Não é, entendeu? Ninguém de fora que vai vir dar pitaco como é que tem que ser feito aqui, o amor a dois, nada disso não, está aqui bem claro. Esse amor é um amor de cuidar, afinal de contas, quem ama, cuida. Essa é a realidade, está aqui, ó. Vós, marido, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Assim mesmo se entregou por ela. Pronto, é aí. Olha como é que o marido tem... Interessante que não fala da mulher com relação ao marido, isso não, hein? Com relação... A mulher diz que ela tem que ser submissa, né? Mas a mulher que não é submissa ao marido que sente que a ama. É por mais que tenha mulheres aí que tem um que deixa, né? Aquela questão não é de imposição, mas é de autoridade. É bem diferente a autoridade. A autoridade a gente se conquista, né? A gente vai demonstrando que tem. Então não adianta falar uma coisa, né? Se é assim, e fazer tudo errado. Não adianta. Então Deus poderia ter destruído esse mundo e criado outro, mas preferiu amá-lo. Por que Deus amou? Está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então existe igreja que tem ministério de casais, existem pastores que têm ministério independente, né? Eu vou dar aqui até um exemplo, o pastor Josué Gonçalves é um desses exemplos, né? Eu vou estar deixando inclusive aqui o link dele, né? www.amofamilia.com.br. Amofamilia, está aqui o link. E lembrando mais uma vez, quem ama cuida. Infelizmente, boa parte dos maridos não estão cientes dessa responsabilidade. A esposa também não pode criar um Dom Juan achando, está acabando, que o fato do marido não ser carinhoso, ser fechado, de que esse marido não a ama, né? Com muita propriedade escreveu Shakespeare. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar isso. Eu vou estar aqui encerrando,
essa primeira parte, né, do vídeo. Eu pensei que ia mais além, mas não foi. E vou trazer mais informação, mais sobre esse vídeo, né? Está dentro daquela Oséias 4,6, meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então eu creio que Deus está me trazendo aqui para me usar como instrumento na mão dele, para trazer conhecimento, para trazer despertamento, para trazer equilíbrio, para trazer paz, reconciliação. Senhor, muito obrigado. Como teu servo aqui vim fazer, Senhor meu Deus, procurando fazer melhor. Só sabe que eu sou limitado, como dependo de Ti, da Tua ajuda. E eu peço que o Senhor esteja, Senhor meu Deus, ali, edificando e fazendo nascer essa semente nos corações, Senhor. E que o Senhor seja glorificado. Abençoa a família, Senhor. Abençoa as famílias. Assim eu te peço, crendo, e te agradeço no nome de Jesus Cristo. Desfaz, Senhor, dessa penina aí, Senhor. Desfaz esse negócio aí, Senhor. Esse queimenábia, cantoria, rébia. Desfaz, Senhor. Abre porta aí, Senhor, de canto, abre de emprego. Senhor, cura essa enfermidade, Senhor. Fica lá, haja perdão. E cantou, abençoa, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.